jogaria. Eita, agora! E uma nova aí. Morena de Salvador. Eita, agora! Vamos orar. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu poder, Senhor, nessa noite. Manifesta a tua glória diante da nossa vida, diante dos nossos corações, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua vontade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te glorificamos, te exaltamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Irmão, é o seguinte, o pastor acabou de me pedir alguns dias aí para poder programar o Natal e tal, vai ficar uma igreja, tem que fazer, enfim. Dia 5 vai ser a nossa última aula desse ano, nós vamos estar em férias, tá certo? Vamos programar o que eu vou fazer para nós encerrarmos aí esse livro até até a outra semana, ok? Então nós temos mais uma semana de aula. Amém? Amém. Vamos embora, Paulo. 2 Samuel, capítulo 5. Se não for, é para quem está aqui. Quem não veio, não assiste. Estamos gravando. Hoje foi difícil para conectar, não sei se a internet está boa, mas a live ele não está deixando entrar. Não sei qual o motivo. Enfim, é para nós que estamos aqui. Bem, 2 Samuel, capítulo 5. Procura aí, que falou, né? Segundo que me encontra, eu queria dizer. 5. 2 Samuel, capítulo 5. Isso aí. Confirmado. Foi vivo. Glória. Eita glória. Sem querer, mas tá, né? Davi vence os filisteus. Por que Davi vence os filisteus? Davi consegue então aqui uma das maiores proezas para Israel. Israel vinha sendo castigada, oprimida, perseguida pelos filisteus. Um dos maiores inimigos de Israel sempre foram os filisteus. Nós vimos isso que com aquela batalha onde Davi ele vence Golias, Israel consegue um pouco de respeito diante das outras nações. Eles venceram a guerra por WO, porque Golias impôs a condição de que quem saísse vencedor do vale seria o ganhador da guerra, tá certo? Então assim, e estavam todas as outras nações de olho naquela situação, porque o que era óbvio que iria acontecer? Israel seria envergonhado, né? Tanto que ninguém tinha se apresentado para a peleja. Então era mais que certo que Israel seria envergonhado. Era uma batalha que não tinha como, humanamente falando, não tinha como Israel ganhar aquela batalha. Não tinha. Se não fosse a ajuda de Deus, se não fosse o auxílio do Senhor, Israel de fato não teria nem. Se eles tivessem entrado em guerra com os filisteus, Deus teria dado a vitória. Mas como Saul não teve uma atitude de buscar a Deus, de buscar a orientação do Senhor, de sacrificar a Deus, de pedir auxílio de Deus, ele simplesmente ficou com medo. Ele não toma nenhuma outra atitude de orar a Deus, de pedir direção a Deus, de pedir que o Senhor entrasse na vida. Ele não tem nenhuma dessas atitudes. Então ficou por conta deles mesmo, né? Como eles não pediram auxílio, Deus está aqui só esperando, né, uma atitude deles. Eles também não tiveram, além de ter medo. A única atitude que eles tiveram foi ter medo, né? Então, humanamente falando, era impossível para ganhar aquela briga, certo? Sem a ajuda de Deus. Quando Davi aparece, ele se põe à disposição de Deus para que Deus pudesse usá-lo. Ele sabia que ele não seria páreo para Golias. Ele desce dizendo: estou indo, mas quem vai pelejar não sou eu. Eu estou indo em nome do Senhor. Quem vai fazer é o Senhor, não sou eu. Quem vai guerrear é Deus, não sou eu. Davi não tinha essa consciência e é por isso que ele desce no mar e enfrentar o gigante. Eu vou colocar à disposição de Deus as minhas habilidades, que não são muitas e não são suficientes para ganhar essa guerra, mas é o melhor que eu tenho. O seu melhor pode não ser o melhor de outra pessoa. Talvez outra pessoa tenha coisas melhores do que você
profetar e oferecer a Deus. Talvez outra pessoa tenha mais eloquência para falar. Talvez outra pessoa tenha um pouco mais de conhecimento bíblico. Talvez outra pessoa tenha um pouco mais de aptidão para louvar, para falar. Tá certo? Não tem problema. Mas aí Deus vai na disponibilidade. Quem está disponível na hora que Deus quiser? Talvez essa pessoa não está disponível. Sabe pregar muito, sabe cantar muito, mas quando Deus quer usar, está ocupado. Ou não quer ser usado, ou tem vergonha, ou não vai. Que foi o que aconteceu com Israel. Aí Deus vai usar quem? Você com o melhor que você tem. Qual o melhor que você tem? O melhor seu pode não ser o melhor de muita gente, mas é o melhor que você tem para ofertar a Deus. Lembra da Vivinha? Todo mundo ali chegando, esbanjando e tal. E ela veio e ela colocou aquilo que ela tinha de melhor. Para alguns, duas moedinhas. Nem sabe cantar direito, erra o playback, falha o né? Fala, vai pregar, fala no profeta errado. Mas é o que Deus está vendo a gente disponível e está fazendo de todo coração. Não está fazendo para se aparecer, está fazendo para Deus, está fazendo o melhor que sabe, se esforçou, estudou, esqueceu uma coisa ou outra, mas foi. Então Deus vai usar dentro das suas habilidades. Né? A gente fala assim, mas Deus capacita. Deus capacita quem quer ser capacitado. Deus capacita quem pega a Bíblia lá, dá uma olhada. O Espírito Santo de Deus vem e faz lei bravo. A pessoa fica de braço cruzado ali e fala, não, Deus capacita, Deus capacita. Eu sei que não é minha Bíblia, não falei, uma hora se Deus vai capacitar ou não. Então, diante dos seus esforços é que Deus vai obedecer. Está entendendo? Então, diante daquelas circunstâncias, Israel ganha um pouco de moral agora diante das outras, porque eles entenderam que o Deus de Israel é um Deus que se manifesta. As outras divindades, que eles criam, eram deuses que eles cultuavam, para que se talvez fosse do agrado deles, ficava meio uma coisa na casa. Não, nós vamos cultuar, vamos fazer. E vão plantar, porque se nascer é porque Deus abençoa. Se não nascer é porque a gente fez errado. Até hoje tem gente que fala assim, não, vou orar, Deus vai fazer um milagre, mas se o milagre não acontecer, é porque você não tem fé. Porque o problema é assim. Então, desde lá de trás que ele já tem assim, se acontecer, foi por causa dessa divindade. Se não acontecer, alguma coisa nós fizemos de errado. Então, eles se autoflagelavam por isso. Então não era meio que hora do acaso. Acontecia, eles glorificavam essa divindade. Não acontecia. Não. Mas ali no caso da batalha em Israel, eles viram a expressa manifestação de Deus, porque logicamente era impossível, matematicamente era impossível, fisiologicamente era impossível. Todas as ciências não podiam explicar o que aconteceu no campo de batalha entre Davi e Golias. Certo? Davi não era alcançar dar um tapa no gigante, né? Uma pedra não era para fazer nem cosquinha no gigante daquele tamanho, está entendendo? Então, diante daquela circunstância, as outras nações agora começam a respeitar Israel por causa do seu Deus. Eles não entendiam, eles não compreendiam, mas estava naquela, tá certo? Lembrando dos históricos que já tinha acontecido lá atrás com Faraó. Até então, para eles, tudo aquilo era história. Mas quando agora Davi vence Golias, vem tudo isso à tona na mente deles. Lembra daquela história, daquela conversa? Eu acho que aquele negócio que aconteceu, eu acho que aquilo foi verdade. Eu acho que realmente as histórias que nós ouvimos falar, que até aqui eles não tinham visto. Agora eu boto fé. Que Deus abriu um mar para eles passar. Que Deus parou a água no Jordão. Eu creio. Realmente esse Deus deles tem poder para operar tudo certo. Tá certo? Então agora eles começam a ser respeitados. Davi agora consegue uma proeza que Saul não conseguiu. Ele tentou por algumas vezes, mas tentou por si só, não mediante a graça e o poder de Deus. Agora Davi, ele vai entrar em guerra, Davi ele vai entrar em batalha, mas a atitude de Davi é expressamente diferente. Davi ele entende que não é ele quem vai pelejar. Davi ele entende que não é ele que vai conquistar vitórias, tá certo? Ele entende que Deus é quem está operando naquela situação. No capítulo 5 aí nós vimos até onde Davi ele foi ungido rei da idade de 30 anos, tá certo? Então nós vimos que o período da dificuldade, da perseguição, da frustração de Davi foi em média de 18 anos. Essa conclusão que nós tiramos aqui, certo? Então 18 anos foi esse tempo aí que ele passou por essa situação. Vai apresentar aqui o nascimento dos filhos de Davi,
certo? Então, e a vitória, né? Quando Davi aqui ele é expressamente constituído rei, então, sobre Israel. Ganhou respeito entre as nações, e nós entramos agora, como é diferente. O posicionamento de Davi na guerra. Deixa eu te mostrar isso no capítulo 5 aqui. A partir do verso 18. Aqui, 17. Olha só o que deixa o inimigo enfurecido. Verso 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. Meu irmão, se esse cara aqui era um Zé Ninguém, não era ninguém sabia que era Davi, então Davi tinha vindo, ele desceu no vale, e ele venceu o nosso melhor guerreiro. Você imagina esse cara sentado no trono, você imagina esse cara agora encorajando outros homens que já são valentes na guerra, outros homens dispostos a morrer por esse homem aqui. Então os filisteus entendem que a hora de parar Davi era agora, porque se não para Davi agora, eles não param ele nunca mais, e é o que a gente vê acontecer ao longo da história de Davi. Os filisteus entenderam que Deus estava esforçando Davi para vencer guerras ainda maiores. Então eles entendem que esse é o momento de parar Davi. É por isso que às vezes, quando você está encostado, né, você está lá, está desanimado, está em casa, está sem orar, está sem ler. Irmão, é uma maravilha. Ninguém te incomoda, ninguém fala mal de você, o diabo não quer nem saber que você existe. É uma maravilha, você está na sombra e água fresca. Jesus vier também, nem ele também vai lembrar também nesse momento. Vai ficar esquecido dele. Agora, quando o crente se posiciona, ele começa a orar, ele começa a consagrar, ele se envolve no grupo, ele começa a fazer parte da massa da igreja, para a igreja crescer, ele começa agora a se envolver no grupo, ele começa agora a evangelizar, ele quer que os amigos dele passem e sintam aquilo que ele está sentindo dentro da igreja. Então agora ele vai começar a incentivar as pessoas a estarem com ele na igreja. Aí é esse ponto aqui na vida do crente. Quando o diabo vai falar assim, tem que parar, é agora. É agora que está cheio de fé, agora que está cheio de coragem, agora que está cheio de euforia. E se eu não parar agora, depois eu não moro mais. Então é por isso que quando às vezes você vai falar, mas como eu não fazia nada, eu não estava nem, parece que as coisas eram melhores. Não, é porque o diabo não estava nem aí para você, Deus também nem estava nem aí lembrando quem você era. Agora, você está assumindo a sua postura, a sua posição que Deus já preparou para você. E o diabo sabe que se ele não te parar nesse estágio, depois ele pode te jogar no tacho de óleo quente que você vai dar glória a Deus, ele pode te enfiar numa fornalha de fogo que você vai glorificar a Deus, ele pode te jogar dentro de uma cova com leões que você vai glorificar a Deus, ele já sabe disso. Ele sabe que esse é o momento dele parar o crente. Quando o crente ainda está os primeiros passos diante de Deus, não viveu experiências ainda sobrenaturais, porque depois que o crente passa do natural para o sobrenatural, meu irmão, aí esquece, aí não tem tempestade, principado do palinho. Porque a nossa fé, eu já expliquei isso aqui em outros ensinamentos, a nossa fé ela tem degraus. Todo ser humano ele tem a fé natural. O cara que ele diz para a gente assim, eu sou ateu, é mentira dele, ele tem fé. Ele pode não assumir que ele crê em Deus, mas ele tem fé. Sabe por que ele tem fé? Ele vai no mercado, ele compra lá uma lata de milho, ele compra lá um azeite, ele compra lá alguma coisa que está escrito só do lado de fora o que é. Ele não abre para ver o que tem dentro. E ele leva para casa acreditando que o que tem dentro é aquilo que está dizendo lá de fora. O que é isso? É fé. Fé é aquilo que nós não vemos, mas acreditamos que tem. Então é essa situação. A fé dele ele não usa para crer em Deus, para crer em coisas sobrenaturais, mas ele tem uma fé natural, que desde criança nós temos. A criança nunca viu o peito da mãe jorrar leite, mas basta a mãe pegar o menino no colo que ele vai onde? Pela fé, tem comida ali. Eu não estou vendo, né? Não tem um marcador que nem o celular, está cheio, está vazio, mas ele vai, cheio de fé, cheio de certeza de que ali vai ter o seu alimento. O que é isso? É fé. Tá certo? Então é a fé natural, é a fé que todo ser humano já nasce com ela. Tá certo? É a fé natural. Sabe por quê? Senão o cara para atravessar uma ponte, ele teria que chamar um engenheiro. Esse negócio do pompeiro, esse negócio vai cair. Eu preciso que alguém venha aqui e certifique de que realmente esse ponte está seguro para eu atravessar. Mas não, ele acredita que aquela construção, aquela estrutura vai dar conta dele passar ali a pé, de carro, de cavalo, seja como for, ele crê.
que aquilo ali vai dar segurança e sustentabilidade para ele chegar onde ele quer. Tudo isso é a fé. A fé natural. E aí, quando nós levantamos a mão na igreja, aceitamos a Jesus, começamos a viver no ambiente da igreja, a gente conquista um tipo de fé que é chamada fé salvífica. Qual que é essa, pastor? Essa fé é a fé que nos leva à salvação. É quando eu creio que Jesus, ele morreu no meu lugar e pagou a conta pelos meus pecados. Tem crente que só chega até aqui, a esse nível de fé. A fé salvífica, a fé para a salvação. Ele crê que Jesus Cristo morreu por ele crê que ele vai um dia se encontrar com Deus, que Deus vai salvar ele dessa terra, desse mundo perverso, das perversidades desse mundo. Mas tem um terceiro nível de fé, que esse terceiro nível de fé não é qualquer crente que alcança. Tem pessoas que morrem dentro da igreja e não conhecem essa fé. A fé sobrenatural. A fé que consegue crer aonde outros pararam de crer. A fé que te leva aonde outros não conseguiram chegar ainda. A fé que te leva adiante quando não tem ninguém para puxar a sua mão, porque todos já ficaram atrás. Mas a fé sobrenatural é aquela que Jesus ensina para os seus discípulos. Primeiro, quando ele diz assim: vai lá, pesca um peixe e mete o dedo na boca do primeiro peixe que você pegar, e dentro da boca do peixe vai ter o quê? É loucura ou não é? Mas Pedro foi ou não foi? E tinha o que na boca do peixe? Se é um crente que só tem a fé salvífica, diz assim: que é isso, Jesus? Que é isso, Jesus? Você quer enganar lá na pegadinha, lá comigo? Não, Jesus, só quer macaco velho. Jesus, eu já pesquei peixes e peixes e peixes e nunca achei nada na boca de peixe nenhum, a não ser resto de outro peixe. Nunca achei nada na boca de peixe. Jesus, o senhor sabe quantos peixes eu já vi? E nunca vi um peixe com a moeda dentro, eu nunca vi. Sou pescador, Jesus, mas ele aqui, já a fé dele já tinha alcançado um nível sobrenatural. Então, se Jesus diz que tem uma moeda na frente do peixe, eu vou pegar o peixe e vai ter uma moeda dentro. Nenhuma outra circunstância vai te provar o contrário daquilo que Deus falar ao seu coração, aos seus ouvidos. É isso que vai fazer você ir aonde outros não chegaram. Certo? E é esse tipo de fé que nós estamos buscando. Uma fé sobrenatural. Ah, mas está morto. Mas Jesus disse que está dormindo. Então é dormindo que ele está. Vamos chamar ele. Olha. Ah, mas morreu. Mas Jesus disse que vai dar vida. Cancela o enterro. Porque Jesus chegou e ele disse que vai levantar. Então vai levantar. Está entendendo? É esse tipo de fé que nós buscamos. Esse tipo de fé que agora está sendo despertado em quem? Em Davi. Satanás olha, ele vê que Davi está passando do natural para sobrenatural. Davi já tinha entendido que a força do braço dele não poderia conquistar a vitória que ele vem alcançando. Então Davi já tinha em mente que quando ele entrava em guerra, ele não estava sozinho. E eu te provo isso agora aqui no texto que nós vamos continuar lendo. Verso 18: e os filisteus vieram, estenderam pelo vale de Refraíns, e Davi consultou ao. Olha a diferença, irmão. Por que Saul não fez isso aqui? O gigante estava vindo lá e aprontando. Ele falou: meu, peraí, nós não estamos aqui a serviço de Deus. Não foi Deus que falou para a gente defender esse povo, foi Deus que falou para defender. Senhor, e aí? Você vê isso lá em Moisés, não é? Você não vê lá Moisés? Quando um negócio aperta, ele fala assim: o senhor falou para fazer do jeitinho que o senhor falou, e agora? Eu não vou fazer nada. Saul não teve esse temor. E é por isso que ele foi disparar em filho. Mas Davi, quando ele vê a possibilidade de ele entrar em guerra, ele não sabia nem quantos filisteus não se ajustavam para entrar. Ele não quis nem saber, podia ter sido 200. Um número muito menor que ele podia vencer por ele mesmo, que nem, né, lá Josué, né, que olhava assim e falava: não, assim, isso aí não mata, não tapa. Precisa aí. Sai de lá correndo, humilhado, ia para 10 tomar sozinho, né? Porque acharam que podiam dar conta do recado. Davi, ele não quis nem saber de quantos filisteus ele ia ter que enfrentar. Podia ser 1, 2, 10, 50, 20 mil, eu não quero nem saber. Eu preciso de uma orientação. Se for para mim, eu vou e não quero nem saber quantos são. Agora, se Deus falar não, é. E Davi consultou o Senhor dizendo: subirei eu contra os filisteus? Olha aí, eu devo me preocupar com isso? Eu vou para a batalha? Sim ou não? É isso que ele está perguntando.
E se eu for, o Senhor vai entregá-los na minha mão? Ele sabia que não era ele. Ele sabia. Eu estou a serviço do Senhor. E se eu for, o Senhor vai entregar eles na minha mão? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas. Então eu estou indo já. Então ele agora sim partiu, hashtag partiu encarar os filisteus. Porque Deus falou que está comigo. Se Deus falou que está comigo, agora ninguém me encara. E veio Davi a Baal Perazim e feriu-os. Davi disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe a água. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens tornaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaís. E Davi consultou o Senhor, de novo: Senhor, eu fui, o Senhor me deu vitória, só que eles teimam em continuar na peleja, e eu faço o que agora? Porque a orientação era para ir ou para mim. E agora eu devo continuar? Talvez se sou eu, mas já ia falar assim: mas Deus já mandou ir, então não vai ficar, não vai, ele já cumpriu. Porque Deus falou uma vez, Deus já disse sim, Deus já falou que entregar na minha mão, mas ele já cumpriu o que ele falou. E agora, é para continuar até isso? É para continuar ou é para parar? Você consegue pegar aqui o temor? Que esse cara aqui está com a faca e o queijo na mão. O cara já tinha apavorado metade dos filisteus. Os israelitas agora vibravam quando Davi dizia assim: vamos. Os caras estavam babando para poder ir para cima dos filisteus, porque eles sabiam que a vitória era certa. Então ele tinha tudo para se empolgar e dizer: não, vamos embora, porque Deus está conosco, Deus já deu vitória, vamos lá, vamos rebentar e vamos quebrar tudo. Ele volta e consulta ao Senhor: eu devo continuar, eu devo ir em frente. Olha, pensou? Se isso aqui não é terror, irmão, alguns vão dizer que é loucura, alguns vão dizer que é meninice, que é imprudência, mas não. Davi estava expressando o seu temor. Só que olha a resposta de Deus agora, como que mudou. Olha se ele toma isso por ele mesmo e vai para a guerra. Eita, obrigado. Olha se ele toma isso por ele mesmo, porque ele tinha tudo para continuar, sim ou não? Porque Deus já tinha falado que era assim. Só que agora, quando ele ora e ele consulta o Senhor, a resposta agora é não. E se ele se empolga e vai? Tinha vontade de envergonhar. Com menos soldados do que da primeira vez, agora ele seria envergonhado. Porque o Senhor está dizendo: ó, dessa vez eu não subirás, mas eu vou te dar uma estratégia ainda melhor. Espera, porque você não vai alcançar eles, eu vou colocar eles caindo diante de você. Bom, olha só, como Davi não era bom. E os filisteus tornaram a subir e estenderam os vales de Refaís. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, você não vai enfrentar eles de frente, mas rodeia por detrás deles. Faz de conta que está indo embora e dê a volta, passa por detrás deles, fecha as fronteiras, por dentro das fronteiras, ou seja, eles iam fechar as saídas. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, olha aqui, ó, presta atenção, você vai ouvir barulho de cavalos por cima das árvores. Meu Deus, copa das árvores. Você vai ouvir barulho de cavalos passando como se estivesse passando em cima de você. Quando você ouvir esse barulho, você pode sair para destruir, demolir tudo da vida. Porque eu mesmo estarei indo diante de vós. Eu mesmo estarei diante de vós, certo? Eu mesmo estarei diante de vós. Olha só o que o Senhor fala. Mas e se ele se empolga? Ia sozinho, ia quebrar a cara. Mas agora, olha como o Senhor ele é maravilhoso. Deus ele prepara toda a situação. Então, se apressarás, porque o Senhor saiu. Você já está atrasado, tá? Quando você ouvir, olha só, olha, presta atenção, irmão.
Olha só, quando você ouviu o barulho dos cavalos passando, é Deus vindo com o exército dele para te ajudar. Só que quando você ouvir esse barulho, sai que você já está atrasado. Meu Deus. Deus já está na sua frente, é isso que eu estou falando. Tá vendo? Deus já está na sua frente. Então vai para você não perder a cena. Corre. Para dar tempo de você ver o que Deus vai fazer. Você só vai assinar a vitória. Porque quem vai guerrear de fato é o Senhor. Porque se ele sai depois de que Deus passou, ele já está atrasado. Sim ou não? Deus está na frente. Mas e se ele não busca essa orientação? Ia ficar feio. E fez Davi assim como o Senhor tinha ordenado. E feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Todo um vale de campina de filisteus eles arrebentaram e foram invadindo cidade após cidade até onde o Senhor ali ordenou. Está entendendo? Mas tudo começou como? E Davi querer ouvir a voz de Deus e receber a orientação do Senhor. Nós temos um problema grave com isso. Quando a gente pensa que já sabe como fazer, quando a gente pensa que sabe, não, eu fiz isso milhões de vezes, eu sei como é que não. Aí é que a gente deve de fato pedir uma orientação para Deus, porque Deus, ele é especialista em quebrar protocolo. Sempre foi assim, Senhor. Eu falei, agora vai ser diferente. Mas sempre foi assim. Ele falou, não, mas agora eu vou fazer de outro jeito. Moisés ficava maluco, né? Quando ele chegava, não, eu já sei como é que ele falou, não, mas eu vou fazer de outro jeito. Aí quebra. Aí o Senhor me quebra. Porque eu achei que já estava certo. E os doutores da lei, os fariseus, eles erravam muito nisso, porque eles ficavam ali no pé da letra e não buscavam a orientação de Deus, e aí perdiam o fio da meada, certo? Mas Deus é aquele que vela pela sua palavra. Capítulo 6, bora lá? O que acontece no capítulo 6? Davi traz a arca de volta para Jerusalém. Alguém me perguntou isso aqui outro dia. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Olha que pouquinho a gente. Olha que pouquinho a gente. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo. E foram louvando, né, e glorificando ao Senhor. Quer dizer que eles foram naquela euforia, porque eles estavam indo fazer o quê? Buscar a arca. Então vamos lá. E puseram-se a arca de Deus em um carro novo. E levaram na casa de. Guarda esse nome. Na casa de Abinadab. Diga comigo assim: a arca estava na casa de Abinadab. Guarda esse nome. Guiavam o carro novo e levantando a casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus. Aiô ia diante da arca. Esse Aiô é filho de Abinadab. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todas as suas instrumentos de madeira e faia. Os crentes estavam reunidos, tinha instrumento, tinha música, tinha louvor. O que era isso aqui? Um culto. Então eles vinham trazendo a arca e culto, e faia, e harpas, e saltérios, e tamborins, e pandeiros. Então eles vinham se alegrando. E chegando à era de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e ele morreu junto à arca de Deus. Da primeira vez que eu li isso aqui, eu falei assim, ó, eu tenho que tomar cuidado com esse Deus. O cara dessa ele me mata. Porque pensa comigo, irmão. Usa foi fazer alguma coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Ele foi proteger a arca, para a arca não cair. E eu, por muito tempo, eu fiquei com isso. Até outro dia alguém me fez uma pergunta, eu respondi, mas eu falei, não, tem uma coisa. Mas nessa madrugada, estudando isso aqui, nós fizemos assim, para, que você sabe demais, né? Para, foca. Leia, lê de novo, enxerga. Eu vi. Agora eu vi. Porque a gente, a primeira vez que a gente olha aqui, parece que Deus é mau. Parece que Deus é.
meu, Senhor, mas se o cara está me ajudando, Senhor, tá Deus te mostrou, olha como ele era bonzinho. Deus falou para mim assim, você sabe quantas vezes eu tentei falar com isso? Quantas vezes eu tentei fazer ele ouvir a minha voz quando eu fiz com o Samuel? Eu falei que a arca estava na casa de quem? Abinadab. Você sabe quem era Abinadab? Pai de Aiô e de Uza. A arca estava na casa desse cara, pessoal. Sabe quantos anos a arca ficou na casa desse cara? 20 anos. A arca ficou na casa dele 20 anos. Olha como a história muda. Olha como a sua feição já mudou. A arca ficou na casa desse cara 20 anos. Em 20 anos esse cara não quis se aproximar de Deus. Em 20 anos esse cara não quis ouvir a voz de Deus. Em 20 anos esse cara não quis chegar diante da arca. Em 20 anos esse cara não se prostrou em oração diante da arca do Senhor. Em 20 anos esse cara não buscou ouvir a voz de Deus. Eita! Aleluia! E agora está diante do povo. Agora está todo mundo ali. O cara está do lado da arca para sair na foto e dizer que era íntimo de aqui não. Do meu lado só quem é íntimo. Do meu lado só quem ouve a minha voz. Do meu lado só quem realmente quer andar comigo. Só quem tem amizade comigo. O problema não foi ele com a mão na arca, irmão. O problema foi ele querer fingir ter intimidade com Deus. Foi isso que matou ele. Meu Deus. O que matou Uza não foi ele tocar na arca. O que matou Uza foi ele nunca ter tido intimidade para aproximar-se de Deus. Porque só toca quem tem intimidade. Está entendendo? Quantos levitas tocaram na arca? O propósito era esse, Deus tinha ordenado. Mas tinha uma expressa ordenança de Deus. Que sabe quem não podia tocar na arca? Ele não fala assim, ó, levita e coisa. Nós vamos ler aqui. Deus fala assim, ó, o estranho não se chegue à arca para não morrer. Sabe por que Uza morreu? Porque ele era estranho para Deus. Meu Deus. Olha só como a gente não lê a Bíblia direito. Está vendo aí? Vamos lá, porque a gente precisa ver isso. Números capítulo 1, verso 51. Alguém lê para mim alto e bom som, por favor. Meu Deus, que forte. Eita glória. Números 1, 51. Olha como a informação muda tudo, né? Olha como que a gente, até a maneira como a gente vê Deus nesse ato aqui agora mudou, né? A gente já começa a concordar com o que Deus fez aqui. Pode ler, por favor. Enquanto o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. Quando o tabernáculo se entrar no arraial, os levitas armarão. E o estranho se achegar morrerá. Meu Deus. Ele era da família do levita. Ele era levita. Ele tinha sim a responsabilidade de cuidar e zelar da arca. O que ele não tinha era intimidade. Ele era um estranho para Deus, mesmo sendo levita. Vamos trazer para o dia de hoje? Mesmo sendo obreiro, ele era um obreiro, ele era levita, era da casa pastoral. Está entendendo isso? Era um obreiro. Tinha um nome de tal, porque se não tivesse os levitas e sacerdotes não deixarem ele estar ali onde ele estava, do lado da arca, de maneira nenhuma ele ia chegar ali. Era um obreiro. Meu Deus. Cresceu ali correndo em volta da arca. Por que Deus não matou ele dentro desses 20 anos? Porque o problema não era ele estar ali perto da arca. O problema não era ele se chegar perto. Teve filisteus que se chegaram perto da arca e não morreram. Sim ou não? Nós vimos isso. Tocaram na arca e não morreram. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Ele tentar fingir que tinha intimidade com Deus. Ele querer parecer que tinha algo com Deus sem ter. Aí já era, né? Fingir um relacionamento com Deus é a pior coisa que o crente pode fazer. Deus passa a espada nele. Ou ele tem intimidade ou não tem. E pronto, acabou. Não foi ele mesmo que falou? Antes seja quente ou frio. Ou é ou não é. O meio termo não tem vez. Eu vomito mesmo, jogo fora mesmo, mato mesmo. Está escrito aí, irmão. Para não morrer.
Nós lemos Números 1, 51. Vamos ler o Números 4, 15. Meu Deus. Eu acho que não tem mais nenhuma. Pode ler. Havendo, pois, Arão, seus filhos a partir da manhã, para o santuário, todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas o santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Quem não tocará? Quem da capitã? Quem não deve tocar? Não, lê um pouquinho antes. Quando você pode ler, volta e lê. Havendo, pois, Arão e os filhos, a partir do arraial, acabaram de abrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Ah, mas era filho. Não, mas a responsabilidade era cuidar e proteger ali para que outros não entrassem, mas nem eles poderiam tocar para não morrer. Tinha uma instrução expressa já de Deus para isso. Mas entre os filhos, os descendentes de Arão, os levitas, Deus já tinha dado a autoridade para eles tocar e carregar a arca. Deus já tinha dado. Pelo simples fato de ser levita, já dava para eles essa autoridade. É igual na igreja. Os obreiros já têm uma liberdade a mais do que o membro comum. Ainda não? Tem. Isso é normal. O levita já tinha essa responsabilidade. E Uza era de uma casa levítica. Era de uma casa de levita. O seu pai era um levita. Então eles já tinham a responsabilidade de cuidar da arca, de tocar na arca. Tá certo? Mas o problema aqui foi a intimidade que ele não tinha com Deus. Será que tem alguma lição aqui para nós? Será que nós podemos adotar alguma coisa aqui dessa lição de moral? Nunca se deixar se tornar um estranho para Deus. Lembra disso? Nunca se torne um estranho para Deus. Nunca se deixe ser esquecido pelo Senhor, porque isso certamente nos fará conhecer a morte mais cedo. Deixar ser esquecido pelo Senhor é abraçar-se com a morte. Já está só no meio, lá de longe, procurando a quem ele possa tragar. Quem ele pode tragar? Aquele ali perdeu a intimidade. Ele não pode tocar no santo dos santos. Aquele ali não pode se achegar a Deus da maneira que ele. Então vamos matar logo, que é para não perder a bênção, né? Segundo o inimigo. A gente tem, por exemplo, os próprios filhos do Arão, futuramente, quando eles pegam o próprio incenso e tentam invocar. O fogo estranho. Nós também sabemos. Ele toca assim. Os insensatos, né? Eles tentam atrair a presença de fingir e também conseguiam e podiam atrair a presença de Deus. No mesmo caso, né? Mudou que eles não tocaram na arca, mas a arca simboliza o quê? A presença de Deus. Certo? Hoje aqui na igreja nós não temos uma arca, né? Até temos uma réplicazinha aí, mas não é a arca propriamente dita. E o problema não é a arca, é o que ela simboliza. O que a arca simbolizava? É a mesma coisa, né? Eu desvio, afastado, cheio da manguaça, na cama, longe, totalmente fora de Deus. Aí Deus se manifesta na igreja. Tinha uma foto aí que eu usei para aqui, né? Deus, ele vela pela sua santidade. Deus, ele vela pela pureza das suas vestes. A primeira coisa que você faz, né? Você está ali pronto para sair para uma festa, aí vem uma criança que você gosta muito, você está lá correndo na rua com as mãos, aí vem te abraçar, você já, qual que é a primeira? Deus é limpo, Deus é santo, Deus não se deixa contaminar. Quando alguém tenta se aproximar dele e essa pessoa não está buscando se purificar, ainda está imundo, ainda está sujo, o primeiro impulso de Deus é: afasta-me, porque eu não te conheço. A minha criação não é suja, a minha criação não é imunda, a minha criação não tem pecado, porque Deus nos criou puros.
deixa de perceber quando a gente passa isso por cima. Davi então entende agora o risco que ele está correndo, porque Davi ele sabe da sua pessoa para com Deus, mas ele não sabe dos demais. Davi é que ele não tem pela sua vida. Davi é que ele tem por aqueles que estão com ele, porque ele viu morrer aqui um levita. Você imagina agora Davi, o que eu vou fazer agora? Quem vai querer carregar desse jeito? Quem vai querer? Quem é o pai? Vamos lá, os levitas. Ele quer dizer assim, não. Meu filho vai ficar aqui no lugar de uso aqui, ele vai ajudar conosco. Quem? Obede. Davi fala assim, ó, o que nós vamos fazer com a arca? O que pode? Meu senhor, põe ela lá em casa. Tem certeza, Obede, você tem 8 filhos. Quantos filhos? Repetou, Obede, você tem 8 filhos. Você tem certeza, Obede? Pode levar, Obede. Obede, você tem neto que dá para perder de conta. Você tem certeza que você vai querer levar a arca para ir na sua casa, Obede? Pode levar. Meu Deus. Se tiver alguém fora da posição lá, Obede, vai morrer. Pode levar. E aí? Se fosse nós? Eu respondo por mim. Mas aí até a gente responder pelos nossos. Pode levar, sim. Vem comigo. Eu sou abraçado. Eu sou abraçado. Tá, não, mas a gente precisa fazer essa matemática. Porque quando a gente vê assim que a arca foi depositada na casa de Obed, a gente imagina um senhorzinho, né, de crente, não tem mais nada fazendo aqui, não tem ninguém ali. Não. Os seus filhos, as suas noras, os seus netos, está todo mundo dentro de casa. Mas era todo mundo crente. Ele sabia a conduta dos seus filhos, ele sabia a conduta dos seus netos, que os ensinamentos em que ele tinha depositado naquela casa tinham sido absurdos. E aí nós temos outro tipo de costumes e de cultura, muito diferente dos nossos hoje, né? Que a gente vai falar assim, faz assim, a pessoa vai faz. Não, assim não é legal, assim não é bom, assim eu não concordo, assim não, cuida do seu. É difícil, mas aqui nesse época nós estamos num contexto onde um pai de 60 anos falava com um filho de 30, de 45, e o filho reverenciava a figura paterna. Hoje são dias difíceis da gente fazer um negócio. É muito complicado. Mas eu quero que você entenda a criticidade do negócio. Eu quero que você entenda o perigo de Obed quando ele decide trazer a arca para cima. Pode ser que alguns dos meus filhos morram. Mas eu, como pai, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu quero a presença de Deus dentro da minha casa. Pode ser que um dos meus netos não seja tudo aquilo que eu penso, que eu ensinei, que eu instruí, que eu acho que eles são. Mas eu quero a presença de Deus. Entenda uma coisa. Eu vou falar sem cerimônia. Se você atrair a presença de Deus para você, tem coisa que você vai ter que deixar aí. Você vai ter que correr risco. Tem coisa que pode morrer. Tem coisa que vai cair por terra. Tem coisa que não vai dar para carregar. Tem coisa que vai ter que ficar para trás. Você vai ter que assumir riscos para carregar a presença. Não. E o médico está assumindo isso. Diz, não, então vamos lá. E ficou lá. Vou ler um pouquinho mais no capítulo 6. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca do Senhor? Então, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de. Davi olhou assim e falou: lá em casa não dá para ficar ainda não. Ele entende isso. Davi falou: não vai dar. Não vai dar. Porque Davi aqui ele já tinha
a presciência de que a coisa tinha tudo para dar ruim e errado. Ele falou, lá não vai dar ainda não. E agora, o que eu faço? Mas Davi a fez levar a casa de Obed-Edom, o Geteu. Por que isso? O que Davi falou assim? Olha, leva a casa lá na casa de Obed-Edom. Porque ele já tinha testemunho. Leva lá. Se tiver um crente nessa cidade aqui, é ele. Se tem alguém aqui que Deus não vai matar por imprudência, leva lá. E quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, ele fez o quê? Pode entrar, que já tem um lugar lá separado. A arca não podia ficar na sala, a arca não podia ficar no quarto onde as pessoas dormiam, a arca tinha que estar no lugar dela, isolada, separada. Já tem um lugar lá, eu sempre quis a arca. Eu já tinha preparado um lugar para ela na minha casa, já tinha separado um lugar para a arca. Ainda que alguém tenha que sair, ainda que alguém tenha que desocupar um quarto, ainda que arrume confusão com o resto da família, a arca entra. A arca entra. Quem não estiver de acordo, quem não quiser andar na linha, saia. Meu Deus. Eita glória. E a Bíblia vai dizer, olha, 3 meses, abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor à arca, porque ele amou a arca de Deus, porque ele cuidou da arca de Deus, ele cuidou da presença do Senhor. Você entende aqui que Deus quis uma amizade com Obed, que Deus quis uma proximidade com ele, da mesma maneira que o Senhor rejeita Uza, que nunca quis intimidade com o Senhor. Esse homem aqui, um sacerdote já aposentado, já não tinha mais obrigação de pôr a roupa sacerdotal. Escuta isso, não tinha mais obrigação de acordar mais cedo para orar, não tinha obrigação de dormir mais tarde para orar, mas mesmo assim ele continuava fazendo. Ele não tinha mais obrigação de fazer, mas ele fazia por amor à presença de Deus. Eu quero proximidade com Deus. Eu nunca fui por obrigação, nunca fui forçado a fazer isso. Eu sempre servi ao Senhor de orar. E ele continuou fazendo. Quando Deus viu aquilo, irmão, quantos sacerdotes que depois de exercer a sua função, agora a gente pode entornar a caneca de vinho, porque antes a gente só podia tomar aquela posse de vinho controlada. Agora, não pode deitar o caneco. Acabou, né? Depois a função agora, sou um homem como qualquer outro. Agora está tranquilo, mas não. Esse homem aqui, ele mantém a sua equidade, o seu equilíbrio, ele vai e ele mantém a sua comunhão com Deus, mesmo depois de não ter mais obrigação. E quem não faz por obrigação, irmão, Deus não precisa dizer se é sim, se é não, ele continua tendo temor, assim como está mentindo. Ele continua medindo o peso das suas ações, está entendendo? E por isso o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Então a gente vê a arca, esquecida por um período. A arca, 7 meses lá nos filisteus, aterrorizou os filisteus, eles devolvem a arca. A arca passa 20 anos na casa de Uza, na casa de Abinadab. 20, e aconteceu o quê? Uza morreu, não aconteceu nada. Antes disso não aconteceu nada, porque a arca só foi depositada. A arca foi colocada lá, escondida, trancada, ninguém mexe, ninguém olha, ninguém cuida, ninguém faz nada. E a mesma indiferença que eles trouxeram para Deus, Deus devolveu para eles. A indiferença. Você não quer orar? Não tem problema. Você não quer me ouvir? Eu não falo, não tem problema. Não querem obedecer? Eu não vou forçar, não tem problema. Mas na hora que clamar, eu também não sou obrigado a ouvir. Na hora que pedir socorro, eu também não sou obrigado a responder. Entendeu?
A mesma diferença que é ofertada, oferecida a Deus, ele traz de volta. Por que, pastor? Deus é vingativo? Não, a lei está semeando. Você planta, você colhe. Está entendendo? Então, não foi ele mesmo que disse. Isaías, né? Buscar-me eles e achar-me eles quando me buscaram de todo o coração. Tem mais um versículozinho famoso aí nesse contexto, né? Qual que é? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6, né? Buscar o Senhor enquanto se pode. Esse versículo ficou lá, ó, rodando na casa de Uza 20 anos. Ele teve 20 anos para buscar o Senhor, teve 20 anos para se aproximar de Deus, teve 20 anos para tocar a harpa, teve 20 anos para se arrepender, para clamar, para buscar. Mas na hora que Deus falou assim, ó, chega mesmo. Então, acabou mesmo. Aí depois ele quis fingir que tem uma amizade com Deus, tem um relacionamento com Deus, quando ele não. Isso aí é demais, cara. Até então você não orar, você não buscar, você vai correr. Agora você querer contaminar a minha santidade, aí já é demais. Porque quem sabe usa tinha um comportamento duvidoso, quem sabe usa no meio do povo ali, tinha já um testemunho ruim. E lembra que eu disse para você que Deus não se deixa contaminar e nem escarnecer? Ó, aquele cara ali é profano, aquele cara ali faz isso, aquele cara ali não é crente de verdade. Não. Aí o cara está onde? Se Deus não faz nada, meu irmão, Deus zela pela sua santidade. E nós precisamos tomar cuidado com isso para a gente não ser mais um usa da vida. Amém? Eita glória! Olha a glória, irmão. Esse ensinamento aqui deixa vocês meio travados. Da glória. Eita glória, eita glória. Pastor, eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu já tinha notado, ela já tinha um bom tempo que eu estudando esse livro, que no versículo 3 fala que eles levavam a arca sobre um carro novo, mas essa não era a maneira correta também de carregar a arca. Ela devia ser levada nos ombros dos levitas. Naquela ocasião que Deus fez, Porque até no versículo 13 fala que depois, aqui dá a entender, sucedeu que quando eles levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros. Não especifica que eles estavam levando sobre os ombros. sim, Mas dá dá a entender que sim. Que aí, por exemplo, esse também foi um dos motivos. Eles estavam levando a presença, mas não da maneira que deveriam, talvez. eu posso encaixar isso. Mas se esse fosse o motivo, eu teria morrido todos que estavam transitando a arca. Sim, não, mas é só Não, uma entendi. dúvida mesmo. Não, tá. Mas assim, numa pregação eu posso encaixar isso. Por que Deus falou para eles levarem sobre os ombros? Lá atrás. Eu estava procurando Eles até onde é que estavam estava. vindo. Eles estavam vindo aonde? Estavam vindo aonde? Do Egito. Como escravo, como, né? Objetivo, não tinham nada, não tinham cavalo, não tinham ainda animais. Tá certo? E a maneira deles mostrarem reverência a Deus era carregando a arca sobre. Por quê? Porque os reis eram carregados sobre os ombros. As majestades, né? As pessoas eram carregadas assim, antigamente. Né? A pessoa chegava, a distância mais longa era percorrida com cavalos. E quando chegava perto de onde eles estavam vindo, então, as pessoas pegavam esse trono, né, vamos dizer assim, e carregavam. Então, essa era a maneira correta de se carregar um rei, de se carregar uma majestade. Então Deus falou assim: ó, se vocês colocam homens nos ombros para reverenciá-los, então vocês vão carregar a minha presença da mesma maneira, certo? Para ser vista, para ser notada, para ser reverenciada, tá certo? Então eu precisava ver que ali de fato tinha uma autoridade. Quem era a autoridade ali? Deus, né? Porque a arca era só a arca, mas a presença de Deus estava ali representada. Nessa viagem, Davi, agora, reis e majestades de lugares pequenos podiam ser carregados nos ombros, mas somente reis de posses, reis que tinham um grande poder aquisitivo, andavam em carruagens.
Então qual é o intuito de Davi pôr a arca na carruagem? Meu Deus merece. Mas o fato de ser uma boa intenção ainda assim era o certo. Vamos lá. Então ele tem uma intenção de que eu estou fazendo o melhor. Então dentro desse contexto, Deus relevou essa questão sobre os homens, porque a intenção de Davi era qual? Glorificar a Deus. Então está valendo. Independente da mão, levou na carruagem. Agora, se Deus tivesse repreendido eles por essa questão, na frente da carruagem quem que estava? O irmão de Uza. Cresceu junto também, cresceu dentro da casa também. Estava levando a arca no carro, ele que estava guiando o carro. O irmão de Uza, esse aí, ele vem na frente puxando o carro. Então, se a questão é Deus repreender eles por conta da maneira em que a arca estava sendo carregada, iriam morrer todos que estavam transitando ela. Beleza? Pode ser considerado uma adoração da época, uma exaltação da época. Uma exaltação da época, sim. Essa era na verdade, de fato, uma maneira de adoração e reverência. É a mesma coisa quando chegava sua autoridade, a pessoa se curvar, né? Os coreanos, japoneses têm isso até hoje. Mas naquela época era. Tanto que, por que Daniel lá é castigado? Né? O Mardoqueu também queriam enforcar ele, porque ele não quis reverenciar, né? Não quis se curvar quando passou ali uma autoridade. Então, dentro dessa questão. Agora, numa pregação, eu posso encaixar esse exemplo. Tá? Ó, Deus tinha ordenado para eles carregar sobre os homens. Né? E a maneira com que eles estavam trazendo, aí eu não posso afirmar, eu posso dizer assim, talvez. É porque assim, a maioria das coisas quando se tratava tanto da arca quanto da casa do Senhor, Deus sempre estabeleceu a forma que eles deveriam fazer. Como falam já desde o começo que eles deveriam carregar sobre os ombros, por isso que eu questionei. Talvez, enfim. Sim. Mas eu entendi. Mas esses 6 passos era uma viagem muito longa e difícil para se fazer. Não era que nem hoje o estrada que a gente tem, asfaltado, tudo, né? Bonitinho ali. Então, era um caminho difícil. Tá? E a arca era pesada. Você imagina uma arca de madeira, revestida em ouro, e não tinha gente o suficiente para fazer a troca. Ainda mais agora, quem queria pôr a arca no. Se Uza morreu na arca, você imagina agora para revezar. Ó, tá pesado aqui, vem cá, gente. Segura eu. Ô, Marcelo, eu cansei aqui, segura. Não, se vira aí da sua prova. Né? Então, você, né, tem toda essa questão, tá bom? Na frente, nós vamos ver ele falando que eles estavam 6 passos, mas não fala que eles estavam com a arca sobre os ombros. Eu entendo que a maneira com que eles levaram a arca é da mesma maneira, nos carros. Agora, a cada 6 passos que nós damos, a gente para e oferta e oferece o sacrifício, tá certo? Agora, é lógico, né? Aí nós temos os pregadores que gostam de falar, como ele conhece o livro? Aí você vai lá onde buscar, e é onde a gente deixa de perceber esses outros detalhes. A gente se apega a umas coisas que a Bíblia não diz, não está falando, e a gente esquece de perceber aquilo que a Bíblia está dizendo, aquilo que ela está falando. Né? A gente, não, isso é verdade e tal. E aquilo que está aqui nos nossos olhos, a gente não enxerga. Essa informação que eu trouxe para nós aqui, a informação é nova. Mas ela já estava aqui. Quantas vezes a gente leu isso aqui e não percebeu? Porque a gente se apega ao fato de que o Senhor tocou na arca e morreu, porque não era para ele tocar, porque Deus tinha falado que só. Mas ele era levita também. E a informação está aqui ou não está? Não está na sua Bíblia também? Mas a gente não viu. Por que a gente não viu? De tanta coisa que a gente já ouviu, de tanta informação que a gente já absorveu, que está fora aqui no contexto. Então, automaticamente, a nossa mente é levada para aquela informação que a gente já tinha a esse respeito. Por isso que primeiro eu preciso esvaziar, para depois me encher. Então, eu pego as informações que eu já tinha, com as informações que agora eu tenho, e aí sim eu vou formar uma ideia, uma ideologia, um ponto de vista. Depois que eu tenho todas as informações que eu preciso. Tá certo? Beleza? Entende, né? Então, essa questão. Depois eles voltam, quando Davi volta para trazer a arca, aí essa questão. Ele muda
a postura. Tá? Qual postura? Ele escolhe melhor quem vai com ele. Ele seleciona as pessoas que vão pegar a arca. Ele santifica a própria vida. Não que ele não tivesse feito da primeira vez, mas agora com mais fervor, com mais intensidade. Tá certo? Ó, nós vamos continuar aqui. No 12, né? Então, avisaram Davi dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed. Então, olha a hora, né? Pois que Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam a ele bois e carneiros cevados. E dali saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido com éfode de... Então, aí nós temos outra questão aqui, porque quem era para vestir éfode de... Davi era sacerdote? Não. Não, se essa é a questão, era para Deus ter matado ele. Mas ele era considerado uma autoridade da época, né? Vamos lá. Até porque também quem tinha que carregar eram os levitas, né? E aí? Aí essa questão também. Então, A vida dele justamente era só que a autoridade constituída, ela pode ser desconstituída, que nem aconteceu com Saul. Entre os sacerdotes, Davi olha, e naquele momento, os caras, ó, foda. Quem vai levar? Pode morrer. Davi falou: eu? Ele fez isso para se aparecer? Eu lógico que não. Porque ele tinha a informação de que quem buscasse intimidade com Deus sem tê-la, iria. Mas Davi, ele bate no peito. Davi pode morrer. Eu sei. Davi, você tem certeza? E a veste de Davi como rei era muito melhor do que a veste sacerdotal. A veste de Davi real era muito mais bonita do que a veste do sacerdote. Só nesse quesito aqui já era um ato de humilhar. Não estou vindo como rei. Eu não estou vindo buscar a arca como rei de Israel. Eu estou vindo buscar a arca como servo do Senhor. Eu estou assumindo a responsabilidade que outros rejeitaram. Eu sei que eu posso morrer, mas eu vou, porque ele merece. E ele vai então vestido o éfode de linho. E eu só vi uma pessoa ter coragem de fazer isso aqui. Quem foi? Samuel. A Bíblia diz que Samuel, sendo ainda menino, sendo ainda criança, vestia um éfode de linho, antes mesmo de receber a consagração. Quem falou para ele que ele era sacerdote? Quem falou para Davi que ele era sacerdote? Podia usar. Quem falou? Quem? Deus. Davi já tinha tido um pé de orelha com o Senhor. Porque se para entrar na guerra, uma coisa que ele já tinha sido chamado para fazer, ele consultou ao Senhor, você imagina para vestir uma veste real? Senhor, eu queria tanto vestir a veste sacerdotal, nem que fosse uma vez. Papai, eu queria tanto, eu posso? O Senhor deixa uma única vez. Hã? Você acha que não? Hã? Uma vez. Nunca mais eu visto, nunca mais. Uma vez. Só para buscar. O Senhor deixa. Se para fazer uma coisa que ele já tinha autorização para fazer, ele perguntava assim, imagina, hã? E adivinha qual foi a resposta de Deus para ele? Mas não era proibido? Sim, não, mas a necessidade, a humildade. E o da intimidade. Da intimidade. Você podia fazer papel de Sim. Que outros rejeitaram. Mas ele
abraçou e chamou a responsabilidade para si. Aí a gente volta, né, na questão que o André falou. Mas e o protocolo? Mas não pode. Mas quem falou que não pode? Foi Deus. E quem falou que pode? Deus também não pode. Se ele proibiu, se ele falou que não, ele me coloca assim, depois porque é ele, a ordem dele, ele que manda, ele que governa, não tem ninguém que mande dele. Então quem decidir, está decidido. Fazendo um paralelo, mais ou menos, quando Deus permitiu que Sansão casasse com uma mas aí já tinha um propósito de Deus. A primeira vez eu falo assim, você não vai casar com mulher, hoje você não pode. Aí depois que acontece toda aquela situação e tal, eu falo, agora eu vou fazer. Não, Deus é mestre. Deus é mestre. Não pode, mas às vezes não pode para ele. Aí para mim eu falo, não, você faz. Aí vai todo mundo dizer, não, mas está fazendo errado. Não, mas Deus falou não para ele, não falou para mim. E tinha uma necessidade, e Davi tinha uma intenção de trazer a arca para dentro de Israel, não para dentro da sua casa. Mas Davi aqui queria mostrar que Deus estava presente no meio do seu povo, que sempre foi a vontade de Deus. Então Davi não estava buscando fazer a vontade dele, Davi estava buscando fazer a vontade de Deus. Então é por isso que Deus ali o autoriza a fazer coisas que Deus tinha proibido o outro fazer. Olha como que é. Por isso que a gente tem que tomar cuidado assim, ó, em julgar algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações, algumas coisas. Porque está aqui, porque está lá, eu não sei qual é o particular que você joga. Eu não sei, tem coisa que Deus vai me proibir que não vai proibir para alguns aqui. Tem coisa que Deus vai falar não para mim e vai falar sim para vocês. E vice-versa. Está entendendo? E nós precisamos ter maturidade espiritual e bíblica suficiente para saber disso. Porque a Bíblia está recheada de exemplos dessa forma. E Davi agora ele traz a arca para dentro de Jerusalém. Meu Deus. Cantando, louvando, bendizendo o nome santo do Senhor e sacrifica. Deus pediu para sacrificar alguma coisa? Não, mas ele quis sacrificar. E Deus impediu ele de sacrificar? Não. Mas Saul, Deus brigou com ele porque ele sacrificou, presbítero. Saul, Deus rejeitou ele porque ele ofereceu sacrifício. E agora? Saul não tinha intimidade. Saul não tinha atingido o nível de intimidade com Deus que Davi, irmão. O cara veste uma roupa que ninguém pode vestir. O cara come um pão que Deus tinha falado para não comer. Alguém olha para Davi assim e diz: Davi é um rebelde, se Davi é um desviado. É isso que se falava de Davi. Entre aqueles que eram mais. Não, Davi é um desviado. Davi usa bermuda. Davi usa recado. Davi é desviado. Davi comeu o pão que Deus disse para não comer. Davi vestiu a roupa que Deus falou para não vestir. Davi sacrificou um sacerdote, você viu como era sacerdote. Ô menininho prudente. Isso é que os homens falavam acerca de Davi. Mas a intimidade dele com Deus, só ele e Deus sabia. Não, ele não chega aí agora. Aí Davi sai para buscar a arca. Qual que é a conversa na cidade? Qual que é a conversa? A arca está vindo aí. O rei foi buscar a arca. O rei está chegando aí com a arca. O rei foi buscar ele. E ela está lá, é meu esposo, meu marido. Eita Deus. Entra Davi. Fora do carro real. A carruagem real vazia. Davi no meio dos servos. Eita glória. Ela procura o rei, não acha. Aleluia. O rei está no meio dos servos. E aí tem outro erro aqui. Quando alguém pregou isso aqui, a gente acreditou e foi embora. Alguém disse que Davi estava nu aqui. A Bíblia não disse que Davi estava nu. Diz que ele estava sem as suas vestes reais. Se despiu das suas vestes reais. E isso a Bíblia já fala para a gente
Uma veste menos deslumbrosa do que a veste real. Quando ela olha para o rei, ela não enxerga Davi como rei. Ela diz: eu não casei com qualquer um. Isso é a palavra batida que ela diz. Estou vendo você como qualquer outro. Você misturou aí com eles. Para mim, você é qualquer um. Não casei com qualquer um. Casei com o rei de Israel. Casei com a autoridade. Você está como qualquer outro homem por aí. Olha só. Foi nesse momento que ela teve esse desprezo que o Senhor deixou ela Estéril. estéril? A Bíblia diz isso, né? Vamos lá. Olha que situação. Verso 6 e 16, né? No capítulo 6, é isso? Deixa eu ver. 16. Aqui. Assim subindo, levaram a arca todo Israel para o Senhor com júbilo e com trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor, a cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E veio Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ela nem falou com ninguém. Ela não comentou. Ela não gritou na janela. O desprezo dela foi? Ela sabia. Quando Davi vem até ela, né, ela contando, você está vendo, tudo certo e tal. Aí ela descarrega, né, aí ela solta o veneno. E introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar a tenda de Davi e armaram. Ofereceu Davi o holocausto e oferta pacífica perante o de novo. Agora diante de todo Israel. E acabando Davi de oferecer os holocaustos. Quem ofereceu? Ah, não, Davi não pode. Não, Davi tem que morrer, gente. Não aguento mais esse Davi quebrando os protocolos assim. Não dá. E ofertas pacíficas. Olha só o que dá. Quem não. Abençoou o. Quem abençoou o povo? Meu Deus. Mas não podia. Só quem tem intimidade. Aleluia, É Deus. coisa que não é para quem quer, é coisa para quem pode. Ô, glória. Coisa não é para quem quer, é coisa para quem Deus quer que faça. Aleluia. Coisa que você pode não querer fazer. Se Deus levantou você para fazer, você vai ter que fazer. Eita. Mas vão falar mal de mim, vão falar que eu estou puxando o saco, vão dizer que eu estou passando na frente, vão dizer o que quiser dizer, porque foi Deus que mandou, você vai ter que fazer. É verdade. Imagina quantos nos levantaram o presbítero aqui para dizer, não dá, isso aí não pode, não. Louco, cara. Mas quem que mandou? Então eu vou fazer, porque se ele abençoou, quem liberou a bênção? Foi Deus, irmão. Não está dizendo aqui, ele quis abençoar, ele teve a intenção. Não, está dizendo aqui, ele abençoou. E se ele abençoou é porque Deus já tinha dado autoridade para ele para isso. Está entendendo? Sim ou não? Sim. E ele abençoou o povo. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando que E acabou Davi de oferecer o holocausto, oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos. E Davi aqui, irmão, Davi. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção no que eu vou dizer agora. E repartiu todo Israel, em toda a multidão, desde os homens até as mulheres, cada um pedaço de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo para a sua. O que Davi fez aqui? A Santa Ceia. Meu Deus. E aí? Nem Moisés, irmão, nem Moisés. Nem Moisés. Nem Moisés teve o privilégio de ministrar uma ceia. O cara recebeu uma revelação que Jesus só ia ensinar para os discípulos para ele. 2.000 anos para frente. O cara recebeu uma revelação que os patriarcas não tiveram. O cara recebeu uma revelação de algo que ainda ia acontecer. Tinha intimidade ou não tinha? O cara tinha informação que Deus não tinha revelado ainda para ninguém. Olha aí. Agora não tem intimidade com o tempo que não tinha. O cara ministrou a ceia. O cara conseguiu levar o povo num nível de adoração a Deus.
Que aí quando a gente vai ler 2 Crônicas, a gente fala assim, nossa, mas Salomão orou. E você acha que ele aprendeu aquilo ali por quê? Acho que o moleque aprendeu aquilo ali aonde? Porque a sabedoria que ele pede, a Bíblia não como eu queria que a Bíblia dissesse. Mas a Bíblia nos dá todos os indícios. Deus não faz cair sabedoria do céu. Quando ele deita naquela noite que ele pede sabedoria para Deus, eu creio que Deus chegou no ouvido de Salomão de noite. Sabe o que Deus falou para ele? Ouve os conselhos do teu pai, serás bem-sucedido. Aleluia. Porque você vai ver depois os livros que Salomão escreve e você não vê nada novo. É como se ele tivesse pego as agendas, os diários escritos, sabe que a gente tem assim os rascunhos? É como se ele tivesse pego as agendas do pai e tivesse feito um esboço próprio com as suas anotações pessoais em cima daquilo que Deus já tinha falado com Davi lá atrás. Porque não tem nada novo, não tem nada de tão especial nos livros de Salomão que você não encontra nos Salmos, que você não encontre aqui em 1 Samuel, que você não encontre em 2 Samuel, que você não encontre Deus fazendo aqui já na vida dos seus servos. Você consegue entender isso? Hã? Então Davi agora, diante dessa adoração, voltando Davi a abençoar a sua, e voltando Davi para abençoar a sua, o cara tinha abençoado todo mundo lá fora, o cara tinha feito um culto maravilhoso, o cara tinha glorificado a Deus, agora ele vem para abençoar a sua e encontra Mical. Ele volta do culto cheio de Deus para abençoar a sua própria, a sua casa. Agora é hora de eu abençoar o meu lar, a minha família. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se Davi. Se ela saiu, ela não deixou dele chegar em casa. O cara veio cheio de fora, agora eu vou abençoar a minha casa, abençoar. Quando ele chega na porta, quem está lá? Mical. E ela vem então, saiu ao encontrar-se com Davi. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se, né, que é o que a gente lê aí, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos. Então não é que ele estava sem roupa, não é que ele estava desnudo, é que ele estava vestido como uma pessoa comum, como qualquer outro. Depois que ele chega até a veste sacerdotal, não era a veste real, era a veste sacerdotal, ele acabou o serviço, ele recebeu autorização para fazer até aqui, agora já era, cumpriu o meu propósito. E ele agora está vestido como um homem, como qualquer outro. E o que ela cobra dele é isso, não, você está para mim, você está como qualquer outro. Até se tivesse nu, eu acredito que Deus daria uma refeição. Sim, não, é aquilo, né? É lugar e ocasião. Não era lugar e nem ocasião aqui. Davi era uma pessoa extremamente inteligente. O coração dele estava tão em Deus, estava tão em paz, que você vê pelo lado. Meu irmão, Deus não ia revelar isso aqui para qualquer um. A ministração da ceia do Senhor, que só ia receber a revelação na vida de Jesus Cristo, e Paulo só ia receber a instrução lá depois que Jesus tivesse voltado para o céu. Olha só. Olha o nível de intimidade que esse cara está dizendo. Acho que esse cara ia sair na rua com um louco, um maluco. Nem quando ele foi se fingir de doido lá, ele estou me fingindo de louco, mas não estou maluco, não, né? Começa a babar, ele dá outros indícios, mas nada nessa proporção. Você não percebe esse caráter lascivo de Davi, leviano de Davi, né? Mas Davi casou várias vezes, sim, muitas das vezes questões políticas, né? Você vê que o fato de quando ele se apaixona por alguém, ele declara isso. E Mical era uma dessas pessoas, né? Que ele tem uma empatia por ela, até porque ela tem arriscado a própria vida por ele. Então ele tinha uma. E eu acredito que depois disso aqui foi que a vaca foi pro brejo, como dizem por aí, né? Entre outras situações. Mas, dentro desse contexto, ele não ficou nu de ficar
sem roupa. Porque a roupa que ele estava era uma roupa comum, uma roupa simples. Ok? E alguém lê isso daqui e fala, porque Davi ficou não. Põe ponto e vírgula onde não tem. Né? Davi aqui, ele está vestido como. E ela fala isso, você está parecendo como qualquer homem. O que ela fala para ele assim é o seguinte: você está no nível dessas mulherzinhas aí. É isso que ela diz. Você está no nível para essa rapazinha aí, não uma princesa, uma filha de um rei. É isso que ela fala para ele. Tanto que você percebe isso na resposta que ele dá para ela. Aí você entende o que ela está falando. Porque ela aqui é uma princesa, né? Então ela chega em ponto, ela está falando com ele, né, nas entrelinhas. Mas Davi responde ela à altura. Quando na resposta de Davi você entende o que ela fala. Vamos lá. 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que teu pai e toda a sua casa. Você pode ser princesa, seu pai podia ter sido rei, mas presta atenção. Presta atenção, você está querendo humilhar alguém que Deus escolheu para assumir a posição que seu pai perdeu, que a sua casa envergonhou, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado. Não vim agradar você. Não fiz isso aqui para te agradar, minha esposa foi para te podar. Eu fiz isso aqui para alegrar o Senhor, para que o coração do Senhor ficasse contente comigo. E ainda mais do que isso, envelheci e me humilhei, né? Eu me tirei as minhas vestes reais, eu me humilhei. Esse envelhecerei, né? É como se dilacerasse, né? Eu me desmontei, eu me desmanchei mesmo, eu saí, eu tirei a minha glória mesmo. Sabe por quê? Isso que ele está dizendo aí. Cadê? 22. Aos meus olhos e os das servas em quem você falou delas, eu serei honrado. Elas me darão muito mais valor do que você, como minha esposa, que tinha a obrigação de me honrar, não está fazendo. Esquenta não, porque eu tenho certeza que elas me viram como homem de Deus no dia de hoje, e você não está enxergando. Porque como a gente lê isso aqui, a gente acha que Davi está falando para ela algo, né? Eu não posso me deitar com ele. Não é isso que Davi está fazendo. Eu tenho certeza que nesse momento que você está falando aí, elas me viram como homem de Deus, coisa que você não conseguiu enxergar. Isso era bom de conversa, nem simplesmente que era bom de dar resposta, era isso, cara. E aí, olha só o 23. Ele falou e Deus assinou embaixo. Porque Davi não tinha poder nenhum de secar Mical. Mas quem tinha? O Senhor. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua. Quem que secou ela? Ele falou: peraí, é assim? Tá certo, meu filho. Peraí, que vai embaixo aqui, porque essa não merece nem ser honrada. Aí Deus vai fazer coisas aqui, irmão, na história de Davi, que a gente olha assim e fala: não, Senhor, está tudo errado. Porque não é esse o protocolo, essa não é a maneira certa, não é assim que tem que ser. Mas quem que diz que como as coisas têm que ser? É Deus, não somos nós. Davi aqui, ele entende que está na hora de dar um passo ainda maior. Olha, para que as pessoas saibam, capítulo 7, para que as pessoas saibam que o meu Deus ele é grande, para que as pessoas entendam de uma vez por todas como eu vejo o Senhor, que Davi aqui queria que o povo tivesse a visão de Deus que ele tinha. Porque o povo aqui tinha a visão de Deus carrasco, um Deus maligno, um Deus opressor e um Deus oculto, que não se deixava ser revelado. Mas Davi conhecia Deus na intimidade, e a intenção dele é que as outras pessoas vissem Deus da mesma maneira que ele conseguia ver. Então ele fala assim: vou construir um templo ao Senhor. Eu vou fazer uma casa, essa casa tem que ser grande. Porque eu sou homem, sou nada, eu moro num palácio. O meu Deus tem que ter um palácio ainda melhor do que o. Aí ele vem e fala para Natan isso: profeta, eu acho que eu vou fazer um templo do Senhor, eu estou pensando aí, vou construir. Aí o profeta fala o quê? Não, meu rei, está certo? Não, o Senhor é contigo. Faz o que tiver no seu coração, porque Deus é. Verso 3. Olha,
Capítulo 7, versículo 3. E disse Natã ao rei: vai e faça tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Qual o profeta? E quem está falando aí? Quem é esse profeta? Natã. Era homem de Deus ou não era? Cheio do Espírito Santo ou não? Mas nessa hora aqui estava sem visão. Igual Samuel, que por 7 vezes foi enganado pela sua própria persuasão. Não, mas se Deus está te dando tanta vitória assim, se Deus está confirmando tudo, não pode fazer que Deus é contigo, não precisa nem perguntar. É isso que nós estamos falando para ele. Pode ir, pode fazer, porque tenha certeza que Deus já assinou a vitória. Bom profeta. Aí Deus vem de madrugada e vai falar com Davi? Não, vai falar com o profeta. Eu te mandei falar alguma coisa? Eu te mandei falar alguma coisa para Davi? O senhor não mandou não. E por que você falou? Agora você vai lá e você vai falar para ele as minhas palavras, o que eu estou mandando dizer. Você vai dizer para Davi que ele não vai construir um templo para mim. Ele pode fazer a planta, ele pode projetar, ele pode dar recursos, mas ele não vai fazer. Não é ele. Não é as mãos dele que vai construir. Ó, verso 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Você vai voltar lá e você vai falar assim: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para você um grande nome. Eu construí o seu nome. Fiz para você um grande nome, como o nome de grandes que há na terra, e preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, ou seja, o meu povo não vai ser mais escravizado, não vai ser mais jogado daqui para lá, nunca mais os filhos da perversidade os afligem como antes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber, que o Senhor te fará na sua casa. Quando os teus dias forem completos, quando chegar o tempo do seu reinado, quando você estiver perto da morte, e vieres a dormir com teus pais, ou seja, quando você estiver para morrer, quando você morrer, então farei levantar depois de ti a tua semente, ou seja, um filho teu, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E esse filho, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o seu trono para... Quem está falando aí? Deus. Você vê a diferença do que o profeta falou e do que Deus falou? Ser profeta é um problema, principalmente quando a gente não tem o tempo de falar e o tempo de falar. Porque não é porque eu sou profeta, não é porque eu sou usado, não é porque eu sou ungido, não é porque Deus me revela. Eu tinha problema com isso, mas não deu nada. Quando eu mando eu falar, tem certeza que depois que eu falar não dá para voltar. Eu espero, porque na hora que eu falar a gente já foi, né? Então, a gente tem que ter esse feeling, né? E quando Deus vai falar do filho, parece que Deus estava vendo Salomão já. Salomão está nem nos planos de ninguém ainda, mas Deus já estava vendo Salomão. Olha só, eu me serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele. E como atirei de Saul, a quem tirei adiante de ti. Olha, eu vou castigar, eu vou romper sobre ele, mas eu não vou chegar ao ponto que cheguei com Saul. Né? Se ele se desviar dos meus caminhos, eu vou apertar ele, vou dar uma... Deus estava vendo Salomão aqui. Deus já sabia até as coisas que ele ia fazer. E ele não tinha nem nascido ainda. Isso é intimidade. Isso é um nível que Deus não tinha problemas em revelar coisas para Davi, que Deus sabia que Davi não ia intervir, que Davi não ia atrapalhar, Davi não ia querer dar uma ajudinha para
É isso. Agora tem coisa que você deu dinheiro. Hoje mesmo eu vou querer dar um jeito de consertar, e é onde a gente acaba errando com o Senhor. Né? E é por isso que Deus muitas vezes não mostra mais coisas a nós, porque senão a gente vai querer dar aquela famosa ajudadinha para Deus, é onde a gente se arrepende. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, de quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para... E foi mesmo, até a vinda de Jesus Cristo, que foi descendente direto de Davi. Como que Deus cumpre? Como que Deus faz? Como que Deus vela pela tua palavra? Verso 21. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber o teu servo. Portanto, grandioso é, Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão como tu, segundo tudo o que temos ouvido dos nossos ouvidos. Olha a oração da Senhor, eu aceito. Podia ter questionado, Senhor, não, como? Não, mas eu quero, não, mas deixa. Até agora você não deixou fazer, por que não deixou fazer? Hã? Até agora foi o que ele disse, até agora tudo que eu sei, coisas que eu não podia, o Senhor deixou. Podia ter questionado? Não é para mim, é para você. Mas ele questionou? Porque Deus já tinha dito o quê? Não, e o nome de Deus é não. Mas eu deixou. Das outras vezes Deus não tinha dito nada. Quando Deus não diz nada, dá para negociar. Você vai orar, você vai pedir, você vai perceber, você vai tomar. Mas quando Deus fala não, não é talvez, é não mesmo. Quando Deus fala não, não é agora não, daqui a pouco, quem sabe. Não, quando Deus fala não, é não. A gente precisa entender isso. O problema é que tem gente que Deus fala não e ele fica meses na mesma oração, insistindo, e anos na mesma. E Deus já falou, não esquece, filho, muda disso, fala coisa. Ou muda o plano. Porque você orar 20, 50, 200 anos não vai mudar aquilo que o Senhor já disse. Se ele não disse nada ainda, dá tempo de tentar alguma coisa, dá tempo de negociar. Mas se ele falou, está falado. E só tem um que faça ele mudar de ideia. Quem é? Ele mesmo. Pastor, Moisés lá falou, Deus mudou de ideia, não mudou nada. Deus estava testando ela com Moisés. Deus queria ver até onde Moisés ia com ele. Deus queria ver se realmente Moisés estava amando aquele povo como pastor. Se de fato o coração dele já estava entregue 100% a Deus, ao ponto de abrir mão da sua própria vida para cuidar daquilo que era de Deus. Está entendendo? Mas fora isso, esquece. Vem para a glória. Assim como Mical desprezou Davi, o Senhor desprezou ela também. Porque quem sabe seria ela a mãe de Salomão. Quem sabe seria ela a mãe do herdeiro do trono de Israel. Mas por conta da sua imprudência, Deus cerrou a madre dela e agora Deus vai entregar para a estranha. Olha só, da escrava, da humilhada. Olha só, podia ser da princesa, podia ser da rainha. Ele falou não, agora eu vou mostrar para você quem é que manda. Está pensando? Eu acho que não teve humilhação pior para mim do que essa que aconteceu, de Deus ali poder cerrar a sua madre. O profeta errou, todo mundo errou, Mical errou, Davi transgrediu, pecou. Mas qual foi a diferença dentro de tudo isso? E Davi continuava obedecendo ao Senhor. Deus falando sim ou Deus falando não. Ele continuava buscando ser fiel a Deus. E o intuito de Davi sempre foi querer que as pessoas conhecessem a Deus como ele conhecia. Quer saber como ele conhecia a Deus? Salmo 91. Fala o que lá? Aquele que habita no esconderijo não é do alto, é do alto. Quem faz uma habitação no mais alto dos altos? Reis podem construir montanhas, podem fazer construções onde outros homens que não têm recursos não chegam.
Mas no Altíssimo, o que é Altíssimo? É muito alto, é mais alto do que o alto, é acima das montanhas. Só Ele. Está entendendo? Como Ele queria que as pessoas conhecessem a Deus, como as pessoas vissem a Deus. Aí você vai para o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os... Eu nunca vou achar Ele aqui. Eu nunca vou ver Ele olhando para baixo. Eu só vou encontrar Ele quando eu pensar grande e olhar alto. Quando eu olhar para cima. Quando eu buscar coisas grandes. E mesmo assim eu consigo ser próximo dele. Porque os meus olhos olham para cima para encontrar Ele. Mas quando eu olho para cima, Ele já está olhando para mim. Davi entende que tinha-se uma relação de intimidade, que os olhos de Deus se entrelaçavam-se com os seus olhos. E ele gostaria de apresentar isso aos homens. Então vamos lá em Salmo 86, verso 8. Fala aqui, ó. Meu Deus, é muito Salmo. 91. Eu peguei alguns, peguei mais. 86, 8. Faça-se de mim os meus conhecidos. Puseste-me em extrema abominação para com eles. Estou preso e não posso sair. Deixa eu tentar ver se eu ficar mais alto. É o 86? 86. 86. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Salmo 86, versículo 8. Eles pensam que tem deuses, que existem outros, mas os meus olhos só veem a ti. Entre os deuses não há semelhante a ti, não encontrei. Andei nações, destruí reinos, e nunca vi um Deus como ti, que cuida, que bela. E a gente vê Isaías e fala, nossa, Isaías foi um grande profeta. Isaías veio depois de Davi. Quem aprendeu com quem? Quem ensinou quem? Quem conseguiu fazer Isaías enxergar Deus numa grandeza de potência? Davi. Davi conseguiu inspirar outros profetas. Davi conseguiu fazer com que outros vissem Deus na grandeza da sua majestade. 1 de Crônicas 17, 20. Vai falar o que lá? 1 de Crônicas 17. De novo. 1 de Crônicas 17, 20. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos. Mas eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Isaías 84. Acho que é isso. Livro do profeta Isaías, capítulo. Deixa eu ver se não estou muito fora da casa. Perdão, 64. 4. Isaías 64, 4. Está escrito aí. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de que trabalha para aquele que. Oxi. Aí você fala assim, da onde Isaías tirou essa inspiração? Ele cagueta no versículo seguinte, verso 5. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava. Quem ele está falando aí? De Davi. Quem ensinou quem? Quem quando se fala de Davi, já fala assim, mas Davi pecou, meu irmão, mas Davi, você não conhece Davi, você fecha a boca para falar. Olha o nível de espiritualidade que Davi tinha, que a gente ignora, que a gente só vê Davi como um homem bruto, como um homem ignorante, como um homem que com a espada matava
aquele amor da vida. Davi era segundo o coração de Deus. Porque Davi atingiu um nível de intimidade com Deus que Deus tentou ter com profetas, que Deus tentou ter com os sacerdotes, que Deus tentou ter com homens que ele escolheu para ser e não foram. E veio Davi, que ele escolheu para ser rei, para entrar na guerra, para matar gente, ser um animal de caça, vamos dizer assim, e esse homem consegue ter tempo para louvar a Deus. Esse homem consegue ter tempo para cantar salmos a Deus, que não era obrigação dele, não tinha que ser ele, mas ele quis. Hoje em dia o que a gente mais quer é terceirizar o que Deus nos deu. A gente ora para Deus levantar outro para fazer o que a gente está fazendo, porque a gente não quer fazer mais. Sim ou não? Davi, que podia terceirizar o serviço, não está nem preocupado com isso. Ele disse: eu quero, eu preciso. Não pode ser outro, tem que ser outro. Davi, você pode mandar um sacerdote. Eu posso, mas eu não quero, tem que ser outro. Davi, você não precisa fazer isso. Eu não preciso, mas eu quero, tem que ser outro. Davi, já tem gente fazendo. Você não precisa, eu não preciso, mas eu quero. Eu quero fazer, eu quero tomar. Davi não precisa, está sobrando gente, mas eu vou estar junto. Meu Deus, glória. A gente não, quando Deus quer chamar a gente para fazer uma, a gente deixa para responder por último, porque quando, eu ia, mas aí já foi fulano, aguentando, você não vai precisar de nada. Aí depois ele fala assim, mas ninguém me chamou, ninguém lembrou de mim. Quem que lembrou de Davi, irmão? Ele mesmo. Eu não posso me deixar ser esquecido pelo Senhor. Eu não posso me deixar me tornar um estranho para Deus. Ele vai lembrar de mim. Ele vai me ver. Quando ele procurar um adorador, eu vou estar lá. Quando ele procurar um servo, eu vou estar lá. Quando ele estiver procurando alguém para ir para a guerra, eu vou estar lá. Quando ele estiver procurando alguém louvando, eu vou estar lá. Quando ele estiver procurando um sacerdote, ele vai encontrar ele. Eita glória! Mas ele foi ungido para ser o quê? Rei. Mas Deus me chamou para fazer isso. Mas o fato de Deus ter te chamado para fazer isso não quer dizer que você tenha que fazer só isso. Entendeu? Eu repeti. O fato de Deus ter te chamado para fazer algo não quer dizer que você tenha que fazer só isso. Você pode se superar. Você pode ofertar mais a Deus. Você pode se doar mais a Deus. Você pode investir mais tempo em Deus. Mas eu já estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, tudo bem, mas você consegue fazer um pouco mais se você quiser. Você consegue ser um pouco mais útil se você quiser. Você consegue ser um pouco mais visto por Deus se você quiser. Ou nós podemos cometer o erro de Mical e ser simplesmente ignorado por ele. Esquecidos e estéreis. Ou usados e frutíferos para a glória do Altíssimo. Estamos aí na preparação do culto aí do valor, só que é o tema do nosso. Homens moldados para a glória do Deus. Se é para a glória, meu irmão, vamos fazer de Deus. Aleluia. Se é para ser usado, vamos deixar, vamos dar lugar para ele fazer o que ele é. Deus, e ele faz porque ele pode, porque ele manda, porque ele é. Meu Deus, olha, foi importante. Você percebe aqui onde nós vemos que Deus já está enxergando Salomão? Parece que Deus já sabia, Deus já sabia tudo o que ia acontecer, mas Deus não interfere. Porque são as decisões de Davi, é o caráter de Davi, é a pessoa de Davi. E Deus agora, assim como Deus aceitou a adoração, como Deus aceitou o agir de Davi, agora Deus quer ver também os seus tropeços, como ele vai lidar com os seus erros. Porque lidar com os aplausos e com os acertos é mole. Agora lidar com a humilhação, com o desprezo, com a calúnia, com as falácias, aí é problema. E Deus quer ver a atitude de Davi agora dentro de tudo isso. É por isso que Deus não interfere naquilo que está para acontecer. Ou você acha que Deus não sabe o que está acontecendo? Acho que Deus não sabia que aquilo ali. Porque antes, de
Betseba sair para tomar banho lá na varanda e Davi, Deus já sabia o que estava no coração dela. Deus já sabia o que ela ia fazer antes dela sair. Não podia ter dado uma dor de barriga nela, Deus podia ter colocado tipo, né? Ela nem saiu para fora, sim ou não? Era fácil resolver a situação. Ela não se entender dela, ela ia sair dentro de casa. Então, não queria sair de tomar banho. Não, resolvi o problema. Mas eu quis intervir? Não. Que Davi precisar lidar com seus próprios erros, seus próprios problemas, com suas próprias situações e com as suas próprias consequências. Deus não queria um boneco de brincar. Deus queria uma amizade que fosse verdadeira, com seus erros, os seus recomeços e as suas atitudes. É ali que Deus ia provar o caráter de Davi para com Deus. Tá certo? Davi, ele mostra nesses textos que nós lemos aqui a sua presciência sobre Deus, aquilo que ele sabia de Deus por antecipação, que outras pessoas não conseguiam enxergar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer mostrar coisas, Deus quer revelar coisas, Deus quer se revelar para nós da maneira que Ele não se revelou para ninguém. Assim, porque ele também, Deus já teve uma experiência lá no começo da criação com o próprio Adão. Sim. Adão, ele teve essa intimidade com o próprio Deus, e mesmo assim, quando ele veio a pecar, ele não teve a mesma atitude que Davi teve. Ele se esconde, ele foge, ele sai, ele não quer proximidade com Deus. Você não percebe um arrependimento, né? Pelo contrário, ele tenta uma justificativa. Né? Quando Deus vem e fala, não, não é né? Vamos encerrar aqui no capítulo 8. Preciso fechar para o capítulo 8 com vocês. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui na próxima aula. Capítulo 8. Davi aqui, ele traz, né, vitórias para Israel que até então só aconteciam em conto de fada, só aconteciam em sonhos. Porque o povo aqui tinha conquistado já boa parte dos filisteus. Israel tinha vencido já os filisteus em massa. Tinha alguns poucos ainda aqui e ali. Mas aqui Deus começa a arrumar confusão de verdade para Davi. Se Davi pensou que tinha enfrentado guerras lá atrás, agora Davi vai enfrentar as piores batalhas da sua vida. A Bíblia diz que aqui tudo se aperta contra Davi. Davi agora ele vai enfrentar opressores piores. Davi agora vai enfrentar potências de guerra. Davi aqui vence um povo que a Bíblia vai mostrar lá na frente, um povo que aterrorizou a Babilônia, chamado os sírios. A Babilônia era um povo terrível, já era um povo bárbaro, já era um povo difícil. E a Bíblia vai dizer que lá na época dos profetas, quando o povo passou 70 anos de cativeiro lá pela Babilônia, lembra? Quem que tira esse povo da opressão? Os sírios, que vieram e escravizaram aqueles que estavam escravizando o povo de Deus. E agora Israel é escravo do escravo. Mas nessa época aqui, enquanto o povo estava na direção de Deus, Deus deu vitória para Israel em cima dos sírios. É isso que o capítulo 8 vai dizer para nós. Olha só, olha a potência que o povo alcança, que Davi chega, que Israel mais na frente, com um número maior de soldados, com massa, com gente de sobra para poder fazer aquilo, não conseguiram se livrar nem da Babilônia, quanto mais dos sírios. Aí depois vem Deus, né, e usa Ciro, né, o persa, para poder libertar o povo de espontânea vontade, porque o próprio Deus assim tinha determinado. Mas aqui atrás, nós estamos bem antes de tudo isso, tá? Aqui atrás, com Davi, Deus fez Davi enfrentar esse povo e deu vitória para eles. Davi agora consegue reinar sobre todo o Israel. Davi coloca agora os filisteus, aleluia, sobre o seu domínio. Coloca agora os sírios sobre o domínio de Israel. Olha só, Davi pôs guarnições na Síria e Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. Nenhum outro rei na história conseguiu uma proeza dessa. Nenhum outro rei em Israel conseguiu uma proeza tamanha quanto essa que Deus concedeu a Davi, porque esse estava dentro da vontade expressa, permitiva e diretiva de Deus. O que é isso, pastor? Davi não dava um passo se Deus antes não confirmasse o que fazia.
Davi não fazia nada se antes Deus não falasse com ele de uma forma límpida, de uma forma clara, de uma forma não só revelar, alguém falou, não, Deus tem que falar. Tá certo que Deus usou o profeta, tá certo que Deus falou por meio dos levitas, mas eu tenho intimidade para ele falar comigo também, então ele vai falar comigo. E é esse nível de intimidade que nós temos que buscar a partir do dia que se chama hoje. Amém? Está claro até aí? Ao verso 15 do capítulo 8. E reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então Davi também aí foi juiz, não só rei, sacerdote e juiz. Samuel, juiz, sacerdote e profeta. Davi não foi profeta, mas foi professor. Você vê aqui, né? Ele instruiu tanto os profetas, Isaías, Jeremias, vão citar textos que estão em Salmos, como o seu próprio filho, Salomão. Diante de toda a sabedoria do Salomão, 90% ele aprendeu com Davi. Mas não foi Deus, mas foi Deus que fez ele enxergar a revelação dentro daquilo que o Pai tinha escrito, como aqui nós estamos vendo agora, tá certo? Então, ele só tinha as informações, não sabia usá-las. E Deus veio e trouxe para Salomão a revelação. Aí foi a sabedoria. Ele conseguiu interpretar, ele conseguiu entender, ele conseguiu compreender aquilo que Deus já tinha entregue para o seu povo, para a sua família, e até então ele não estava enchendo. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta até aqui? Deu esse contexto? Também não vai duas? Fala agora. Não? Então, amém. Vamos orar, agradecendo a Deus. Próximo final de semana aí, próxima terça-feira, que dia que é? Eita glória. Encerrando aqui. Próxima terça, 28 e a outra, dia 5. Então nós temos duas aulas aí para encerrar o ano. Tente não faltar, tente. Tá? Eu vou dar uma enxugada aqui em 2 Samuel para a gente encerrar esse livro, tá bom? E aí na volta nós vamos pegar um assunto paralelo para depois retomar aí os livros, tá ok? Então nós vamos passar um período aí, final de dezembro, janeiro vocês estão de férias, e em fevereiro a gente retoma, tá bom? Depender de mim, a gente volta quando antes aí, porque eu não gosto de ficar muito tempo sem ensinamento, eu acho que não é saudável, não é bom nem para a igreja e nem para nós, mas aplique seu tempo de estudo, né? Esse tempo aí de férias, todo mundo esteja, né? E faça, né? como usa, né? Mas esteja ali fazendo ser lembrado e conhecido pelo Senhor, faça os seus períodos de oração, de leitura, reveja aquilo que a gente já estudou, né? Esteja revendo as suas anotações, é uma maneira de permanecer vivo aí na sua mente e no seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar, vamos orar pelo Senhor. Graças te damos por mais essa oportunidade que o Senhor proporcionou de estar aqui na aula de hoje, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui absorvendo cada vez mais as informações que o Senhor está trazendo para nós. Que venhamos guardar cada palavra mencionada, cada revelação, cada nosso coração, Senhor, para nunca mais esquecer do Senhor e passar o nosso conhecimento para frente. Amado em nome de Jesus, eu também peço a Ti, Deus, e peço a cada um que Pai, Pai, nos conceda, Senhor, uma ótima noite na tua presença, Senhor. Essa é a gente te agradecemos em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Glória a Deus, graças ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o Deus na face da terra, com os nossos familiares, hoje para sempre, todos digam.